E aí meu pai, na época, né, sabiamente falou, filha, não desiste não. Faz o seguinte, tranca a faculdade. Né? Ao invés de você falar assim, vou sair, pausa por um ano, respira, vai conhecer outras coisas. E foi o que eu fiz. Então eu tranquei um ano, pedi, né, pra trancar, e consegui um estágio na época em São Francisco, nos Estados Unidos. E, assim, não foi por acaso, né? Eu tinha intenção, eu já tinha, eu acho que interesse por tecnologia, interesse por inovação. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, trazendo inúmeras celebridades desse nosso ecossistema de saúde. E hoje teremos uma super celebridade com vasta passagem internacional, Isadora Kimura, engenheira pelo ITA, MBA, mestrado em Stanford, founder da Nilo Saúde. Ela se intitula uma empreendedora de coração. Fala, querida Isadora, tudo bem? Tudo bem, querido. A celebridade acho que é bondade sua, mas você me pegou no humanizar o cuidado e humanizar a saúde. Acho que é. Aí a gente se conectou desde o começo, né? Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, pô, eu que agradeço aí pelo teu tempo, pela oportunidade. Eu já estava há um tempo aí querendo escutar esse case de vocês e quando a gente teve a oportunidade de se conectar, mais ainda com a tua jornada aí, com as peculiaridades que você conseguiu para construir a Nilo e entra já de cara, e aqui tem a grande relevância aí, fala para gente que é. Não é da onde veio, Isadora. Não desenvolva isso. Peço sempre para vocês, mas vocês vão com esses pitches aí prontos para mim. Que é Anilo? Olha, eu vou responder do jeito mais pessoal possível. Para mim é um propósito, né? Do mesmo jeito que a gente estava conversando mais cedo sobre o que te dá mais alegria. Eu acho que a Nilo é o que me dá mais alegria, prazer de construir. Porque para mim ela é um projeto em saúde que junta diferentes pontos da minha vida, né? Então, obviamente eu não construo ela sozinha, hoje é uma empresa de 60 pessoas, eu tenho um cofundador que se chama Vitor, e a gente oferece para o mundo uma plataforma de saúde que tem um valor muito especial, juntar todos os dados do paciente em um lugar único, que permite que com isso a gente gere valor em saúde, seja entendendo o que esse paciente precisa fazer, seja facilitando os processos que hoje ele faz de maneira manual, de maneira analógica, agendamento, envio de documentação, envio de autorização, todas essas transações que a gente fica ali na burocracia, detesta fazer, tanto como paciente quanto como profissional de saúde, e faz com que isso gere engajamento, fidelização e, consequentemente, valor para as empresas que contratam, que são hospitais, clínicas e operadoras verticalizadas. Então, num resumo bem rápido, é isso. A gente está construindo há 4 anos essa empresa e acho que estamos. A sensação é de que é o dia um ainda, tem bastante coisa para fazer. Tá, e aí nessa guerra aí de unificar, consolidar, como é que estão aí os passos de vocês nesse desafio, acho que é a grande palavra, de conseguir romper essa bolha. A gente teve aí um baita de um avanço na questão da telemedicina na pandemia, né? Obviamente, que tendo todas as perdas, e obviamente, a gente entende a dor de todo mundo, mas o benefício da telemedicina que aconteceu em 2020 foi gigantesco. E o momento que vocês conseguirem unificar esses dados e conseguir ofertar isso e empoderar de quem realmente precisa disso, os pacientes, vocês vão fazer um game change total. Que pé que vocês estão nisso? Então, é bem interessante essa pergunta, Ricardo, porque eu acho que
por mais que a gente fale, né, que a gente centraliza os dados que existem, a gente nunca vai ter todos, né, e nem todos ao mesmo tempo, por N questões. Eu acho que desde questões de esses dados muitas vezes não estarem disponíveis, de uma maneira utilizável, nem quando já existe um registro deles, né? Então, qual que é a situação? Vou dar um passo atrás, assim, como que era o estado de mundo, né, de saúde quando a Nilo começou e como ele está hoje? Eu acho que a gente entendeu, quando a gente estava ali começando a empresa, de que já existiam bons prontuários no mercado, mas que esses prontuários tinham algumas dores, né? Acho que, primeiro, eles eram difíceis de preencher, então muitos médicos, eu acho que você conhece essa realidade melhor do que eu e todo mundo que está aqui também. Ou não preenchiam, né, o digital, vão para o papel mesmo, que é mais rápido. Ou se eu vou preencher o digital, tem tanto clique que eu vou só escrever aqui 000, pular até Uhum, chegar no uhum. caminho mais rápido para salvar aquele registro e ir para frente. Então, existe um gap muito grande de quais informações estão disponíveis nesse registro de maneira digital. E que quando a gente fala em unificar esses dados, a gente esbarra ainda com um outro desafio, que é o desafio de interoperabilidade, né, que já vem como pauta há mais de 10 anos, 20 anos dentro do mercado de saúde, ainda não foi resolvido e eu acho que vai demorar ainda mais alguns anos, a não ser que a gente tenha uma mudança legislatória. Isso sendo dito, né, como que a gente fala então de centralizar os dados? Eu acho que a gente percebeu que existiam alguns caminhos mais curtos ali para chegar nesse resultado. O primeiro foi entender que o paciente, apesar de estar com os dados deles todo ali perdido, né, em diferentes prontuários, estava ávido para contar sobre quem ele é, sobre a vida dele, se sentir visto pelo profissional de saúde, sentir que tinha alguém ali que conhecia a sua história e sentir que toda vez que ele estava sentindo alguma coisa, que ele pudesse compartilhar. Então, o que que a gente fez? Abriu um canal de WhatsApp, né? Que foi o canal que a gente entendeu que tinha maior alcance aqui no Brasil, e que também tinha maior facilidade de uso por diferentes públicos. Público idoso, público mais jovem, público de baixa renda, que precisa mandar áudio e tudo. E começou a coletar esses dados diretamente com o paciente. E com os dados que a gente tinha de prontuário, a gente foi criando, usando modelos, uma padronização para conseguir pegar dado desestruturado, usar a inteligência e conseguir imputar isso de novo no nosso sistema. Então, obviamente, nunca é uma foto perfeita, mas hoje a gente consegue, para um prestador de saúde ou para uma operadora, ser uma das principais fontes de dados, porque a gente não colhe só com o que ela já tem de passado, mas consegue fazer com que o paciente também contribua no preenchimento, né, do seu momento, das suas necessidades, o que geram os insights de o que que esse paciente precisa fazer, quando, no momento certo e ajudando nessa captura. Então, acho que é um pouco do espaço que a gente está hoje. A gente está com 1 milhão de vidas, mais ou menos, Legal. de, de pacientes, e desses pacientes, um conjunto de dados clínicos, dados de engajamento, né? O que que esse paciente fez ou não fez, de utilização de saúde, e também dados de risco, comunicação, questionários de dor, etc., que a gente manda, recolhe e depois estrutura isso dentro do sistema. Quem é teu cliente? A gente tem dois tipos de clientes, né? Então, a maioria dos nossos clientes hoje são os prestadores, grandes hospitais, grupos de hospitais, que a gente está falando, posso citar alguns. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, Hospital Beneficência Portuguesa, HCor, Oswaldo Cruz. Então, temos aqui em São Paulo, temos alguns espalhados aí pelo Brasil. Alguns grupos diagnósticos, como o Grupo Fleury, como o Grupo Aliança, e alguns grupos que são operadoras de saúde, que é o terceiro segmento, principalmente focados em conseguir olhar para pacientes de alto risco ou alto custo que precisam ter a sua jornada coordenada. Então, por exemplo, imagina Leve Saúde, né, que hoje tem um trabalho no Rio de Janeiro de cuidar de pacientes 50 a mais, que tem, né, diferentes doenças, que às vezes já vem ali com condições pré-existentes muito fortes e que precisa fazer um controle de sinistralidade. Então, eles precisam usar
esse sistema para entender quem são os pacientes que eles precisam cuidar, engajá-los no seu cuidado e, consequentemente, controlar a sinistralidade, promovendo ali, a contenção, o tratamento mais antecipado dessas doenças. Como é que vocês chegam nos pacientes? Ou os pacientes é que estão chegando em você? Ah, hoje já está mais fácil, né? Mas vamos lá, vamos na dificuldade. No início da ideia. Hoje a ideia é. Tem umas pessoas aí querendo te imitar, mas vamos lá. O início, como é que você chegava no paciente e falava, me dá seus dados? Não, essa pergunta é muito boa, vou até contar um pouquinho da história, porque a gente apanhou bastante, tá, Ricardo? Eu acho que essa versão de Nilo que existe hoje, ela foi sendo construída com uma série de mudanças de estratégia, ao longo dos primeiros 2 anos da empresa, tá? O propósito sempre foi o mesmo, e aí contando o porquê também da gente existir. A minha avó tinha Alzheimer's, então eu conheci esse problema de cuidar de alguém muito de perto e dessa dificuldade de conseguir falar com diferentes profissionais de saúde, entender o que que você precisa fazer, quando, fazer esse processo de agendamento, encaminhamento e tudo. E aí a gente, no começo da empresa, falou assim, poxa, isso aqui não é um problema só, né, da minha avó e a avó do meu sócio também vivia uma coisa parecida. Isso aqui é um problema que a gente tem como sociedade. Como que a gente resolve? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com as famílias, vamos tentar fazer um serviço diretamente para as famílias, Legal. né? E essa foi a nossa primeira hipótese de como a gente vai chegar nos nossos clientes. Vamos oferecer isso como um serviço diretamente para famílias que têm pacientes. A gente tinha começado na época com segmento idoso. E aí, o que a gente percebeu muito rapidamente? Essas famílias não tinham dinheiro para pagar por um serviço adicional. A gente encontrou dois grupos na época, isso era 2019 para o começo de 2020. Um grupo que, olha, eu já pago o plano de saúde, isso é um super luxo para mim, e eu já tô por aqui, eu não consigo gastar mais nenhum real, porque plano de saúde para idoso no Brasil é caríssimo. Ou eu não tenho dinheiro para pagar algo que seja de promoção, prevenção e navegação. Eu não tenho dinheiro para gastar com saúde, a não ser que seja urgente. Então a gente virou e falou assim: poxa, se a gente quiser vender um tipo diferente de saúde, eu acho que a gente precisa ir para empresas de saúde que já estão atendendo pacientes ou para grupos, né? Então, essa virada do B2C para o B2B aconteceu logo no comecinho da Nilo, que já começou o B2B. E na época todo mundo falava: cara, vocês vão morrer, porque ninguém consegue no Mas, Brasil mas, vender mas a para. ideia inicial, desculpa te interromper, era B2C. A ideia inicial era B2C. E era que a gente achava que a gente sabe que é onde está a necessidade, né? Porque quem mais sofre Uhum. com essa falta de visibilidade de o que que eu preciso fazer, aonde, como, e essa dificuldade de burocracia que foi criada dentro dos processos de saúde é o paciente. O paciente é a sua família. Então a gente sabia que a dor estava ali, mas ao mesmo tempo a gente não tinha encontrado um casamento entre a dor e o incentivo financeiro. Então a gente acabou indo para o outro lado, que era vamos conversar com as empresas e achar onde que essa ineficiência dói no bolso, e aqui a gente acha um ângulo para, né, começar a trabalhar e vender. E aí, assim, vender, né, tipo uma empresa desse tamanhozinho, com 3 pessoas, falando com uma operadora de saúde, né, do tamanho de Sul América, do tamanho de GNDI, de Hapvida, parecia assim uma missão hercúlea, porque você vira e fala assim, putz, quem vai confiar, né, nesse pessoal aí, nesses 3 engenheiros que estão montando esse negócio, que parecem não entender tanto de saúde quanto eu, que já trabalho aqui há 20 anos. E eu acho que foi um processo de muitos nãos, mas também de muita escuta ativa, não por quê, né? E eu acho que o que acabou acontecendo, né, nesse primeiro 6 meses, um ano onde a gente não tinha nenhum cliente, né, fez essa mudança aí de B2C, né, vender direto para o consumidor para vender para operadora de saúde e hospital, foi a gente acabar entendendo outras dores e dificuldades que essas empresas tinham também de conseguir desenvolver, esse tipo de tecnologia dentro de casa. Então, quando a gente foi, né, pegando esses feedbacks, ouvindo, ajustando o produto, a gente acabou encontrando ali um ângulo. O nosso primeiro cliente desse sistema foi o Grupo Notre Dame Intermédica, que já era, né, na época, uma das maiores É operadoras mesmo? do Brasil, que toparam falando assim, olha, eu sei que vocês não estão prontos ainda, mas
o que vocês estão buscando, a gente precisa para sobreviver. Então, apostaram, e aí a gente começou ali um projeto, e aí, enfim, é isso, né? Depois você começa um, você busca outro, e hoje a gente está aí com esse milhão de vidas, mas crescendo bastante, aí 30, 40% por trimestre. Tá, e aí, para chegar nesse. Você não vai me responder agora, para a gente voltar para conectar aqui, tá? Que aí eu vou aqui estruturar a tua jornada, Isadora, para chegar aqui para a pergunta que depois a gente conclui. O quanto que teu selo do ITA, teu selo de Stanford foram importantes e relevantes para que esses grandes grupos te escutassem de alguma forma num momento que você era imatura No no mercado de ecossistema de saúde, saúde, sem dúvidas. entendeu? Mas pera, não vai disso. Agora a gente desconfigura e você sai do Rio de Janeiro? Não sabia que você era Eu carioca. sou, eu nasci no Rio, Jacarepaguá. É mesmo? Ih, perto É aqui de mim, mesmo. pô. É, eu nasci no Rio, mas eu morei aí até os 2 anos só. Meus pais se separaram na época, então assim, Aham. morei em muitos lugares. Morei em Curitiba, dos 2 aos 4, 5. Depois fui para Você e Belo tua mãe? Horizonte, eu e minha mãe. Meu pai sempre morou no Rio, Tá. né? Não sempre, né? Mas desde que eu nasci. E passei 18 anos quase 18 anos em Belo Horizonte até a faculdade. Ita, São José dos Campos, depois fui para os Estados Unidos, voltei para São Paulo, Peraí, Estados e Unidos tua de avó tá... novo, Para de e ser Belo Horizonte. empreendedora, cara. Para de fazer pitch, pô. Olha aqui, para, pô. Tá no sangue. A jornada para mim é importante, poxa vida. Vocês querem chegar no Desacelera. final, pô. Não, a tua avó morava com vocês? Com você e com tua Minha mãe? avó em Belo Horizonte, eu morei com ela quando a gente se mudou de Curitiba para Belo Horizonte, então assim, a gente tinha uma relação muito próxima, né, de literalmente morar junto nos meus primeiros Curitiba anos. foi uma passagem rápida, então. Foi uma passagem rápida, Dentro. foram 4 anos. Tá. Aí a tua grande parte de infância e adolescência, tuas memórias são de Belo Horizonte. São de BH. E, Com e são de ela, ou BH não? sim, muito. E a minha avó era uma pessoa muito matriarca, sabe? Aquela pessoa que reúne a família, é, personalidade forte, que eu acho que E tuas memórias, nesse momento, ela totalmente sã. totalmente. O processo de Alzheimer, ele começou a aparecer ali mais ou menos em 2013, por aí. Então foi relativamente longo, né? Porque ela acabou falecendo, acho que em 2022. Então foram quase 10 anos desse processo de diagnóstico inicial, mas tá tudo bem Não passou ainda, tempo, mas meus pêsames. obrigada. Fragilização. E eu acho que foi um processo, né, que ela foi passando, né, e que foi muito difícil como paciente, mas que pra gente como família também, né? Porque acho que na minha família, nessa época. Hoje eu tenho uma prima que é médica, mas nessa época ninguém era médico. Mas acaba que todo mundo tem que virar ali um pouco de é, especialista na saúde daquela pessoa, né? Tem que entender quais são os exames, tem que começar a entender como que talvez aquilo que aquele um médico falou, não necessariamente é o melhor, considerando outros fatores que aquele médico conseguiu ver num tempo de consulta tão curto. Então, isso acabou envolvendo, né? Porque ela tinha um papel muito central, nas nossas vidas, todo mundo se envolveu muito, né? De estar ali junto, de querer estar perto, de ajudar, de entender. Vocês E moravam com isso, ela também, Isadora? Ou era só você e tua mãe? eu e minha mãe, a gente morou um tempo, se não me engano, acho que foram uns 3 anos ali até a gente, né, ter condição já de se estabelecer na Aham. cidade, ter comprado um apartamento e tudo. E depois, quando ela foi ficando mais frágil, a minha mãe e outras tias, né, que estavam ali próximas, basicamente dormiam lá todas as noites, né? Não, não moravam 100% do tempo, mas
ela já estava num processo de necessidade de cuidado nos últimos anos que precisava de ter alguém 24 horas. Então, de dia, a gente acabou fazendo um rateio ali para ter cuidadores, e de noite a minha mãe ia, ou outras tias iam e passavam a noite com ela. Então, assim, esse tema virou, né, ali o centro das nossas interações sociais. Ah, vai encontrar a família? Então vamos encontrar na casa da minha avó, porque alguém tem que estar lá cuidando, né, e acompanhando e fazendo coisas juntos. Então, foi uma coisa que, assim, eu não, apesar de não ter sido, né, criada dentro do ambiente de saúde, não ter pais médicos, ter estudado engenharia, acabou sendo um dos assuntos que eu mais falava e Total. pensava, né? Por isso ser tão, acho que, dominante quando você quer ou precisa cuidar de alguém. Isso aí você ainda jogava basquete? Não. Olha, essa se desenterrou, hein? Mas, mas eu joguei basquete até o ensino médio. E aí depois, ou seja, não, sei lá, acho que foi em 2007, por aí, 2006, 2007. E outro episódio que aí, fuçando a sua vida, que eu achei muito interessante, que aí foi o seu empreendedorismo juvenil de mandar a cartinha aí para o diretor da sua escola. Conta esse episódio aí, que essa história é boa. Não, tá vendo? Pô, Caramba, que pesquisa! eu sou um host que trabalho, pô, entendeu? As pessoas acham que eu chego aqui e fico uma hora só gravando, entendeu? Tem muito investimento da minha vida nisso aqui, pô. Eu gosto e eu acho que eu preciso, de alguma forma, valer a pena o meu tempo dos meus convidados, entendeu? Então eu pesquiso vocês. Caramba, Ricardo, essa aí é. Acho que eu nunca falei sobre essa história no espaço público, nem sei, não faço a menor ideia de onde que você ouviu, mas assim, cara, é, quando eu tava na escola, é, acho que assim, eu vim de uma família que todo mundo teve que ralar muito, né? Assim, avós que tiveram história de passar fome, e aí eu acho que conseguiram superar isso para a geração dos meus pais, mas com bastante sofrimento e tipo com bastante, né, luta. E a minha avó, por exemplo, né, que é a personagem central que a gente está falando, uma mulher super culta, educada, mas estudou até a quarta série. Meu avô, que era o marido dela, chegou a ser piloto de avião, mas começou sendo mecânico de avião, né, consertando ali peça ali debaixo do avião. Bacana. Então, assim, esse contexto familiar eu acho que foi importante na minha formação para eu entender que, cara, tudo que você tem, primeiro, é um privilégio. Segundo, corre, porque você não vai ter muita chance. E eu acho que quando foi chegando perto da véspera de vestibular, eu fui entendendo que a responsabilidade estava do meu lado, né? E que eu tinha ali uma oportunidade de ter um impacto muito grande na minha vida, dependendo de onde eu conseguisse ir. E eu estudava numa escola, que hoje é até uma escola muito boa aí nos rankings nacionais, mas na época era ok, privada, mas era uma escola de bairro. E eu tinha uma bolsa de 100% por ter boas notas naquela escola. Então, assim, do meu ecossistema ali, né, familiar e contexto, todo mundo já achava aquilo maravilhoso, porque falou, pô, essa pessoa que está estudando numa escola privada, que, né, os meus pais não estudaram, tem bolsa, que legal. Então, assim, tá ótimo. Mas eu acho que tive essa entendimento e eu falei, cara, talvez exista uma escola melhor que eu possa ir. Eu comecei a pesquisar por conta própria e estava sendo criada uma escola que só tinha uma turma, que hoje é gigante, que chama Bernoulli, em Belo Horizonte, e tinha um processo seletivo que já tinha passado o prazo. Peguei o ônibus, fui lá, devia ter uns 14, 15 anos, bati na portaria, falei, oi, tudo bem? O diretor tá aí. Eles falaram, não, ele tá ocupado, por quê?
Falei, não, sabe o que que é? Eu ouvi falar que essa escola é muito boa. Queria saber se eu não podia fazer essa prova atrasado. Aí eles falaram, ah, tá bom, vou falar pra ele. Eu falei, não, me dá um papel aí, vou escrever uma cartinha. E aí escrevi uma cartinha, Que oi, tudo legal. bem? Fiz que nem você, fiz pesquisa. Oi, senhor diretor, o nome dele era Rodrigo. Rodrigo, como vai? Contei minha história. Falei, olha, na minha outra escola eu tenho bolsa. Eu já perdi o horário o prazo dessa prova aqui, mas se eu puder fazer, eu preciso de uma bolsa também e tal. E aí, no mesmo dia, esse cara me ligou. E eu acho que ele achou engraçado, né, eu ter escrito essa carta. E ele falou, vem aqui, vamos conversar. E foi uma ligação, né? E essa escola que mudou minha vida, porque eu acho que o Rodrigo, talvez Cara, até que por esse legal, cara. começo, foi um diretor assim que me abraçou muito, né? Do tipo, foi ali dando puxão de orelha. Ele tinha estudado no ITA e ele me falou: Você já ouviu falar do ITA? Eu falei: Não, nunca tinha ouvido falar. Ele falou: Procura saber, eu acho que você vai gostar. E aí isso me abriu uma série de, né, possibilidades de pensar, cara, como que seria morar fora de Belo Horizonte? Como que seria estudar nessa faculdade? Então, assim, eu tive, eu acho que muitas oportunidades, né, que eu acho que foram sorte, de pessoas que, né, do tipo, viram e falaram assim, cara, você tá querendo ir para essa direção? Deixa eu te ajudar, né? Vem aqui, vou te dar uma mão, vou te dar uma dica, vou te dar insumo, vou te treinar. E eu acho que isso é algo que também fica dentro de mim, assim, com como eu posso, com um pouco que eu sei, fazer isso para outras pessoas, né? E sempre estar atento ali às, oportunidades de puxar alguém junto e falar, vamos comigo. E como é que é morar em São José dos Campos? Como é que é a estrutura e a vivência de estudante do ITA? O ITA é um negócio meio, vamos colocar assim, outro patamar, né? Uma outra, pelo menos nós humanos imortais aqui, distantes do ITA, eu tenho uma imagem, vou tirar a gente, eu tenho uma imagem de um local assim com mentes brilhantes. É um lugar, eu acho que é polarizante. É, eu sou do time que não gosta de São José dos Campos, então. Por quê? Por quê? Desculpa, Joséis. Eu acho que uma das coisas que eu mais valorizo em cidade são diversidade, capacidade de andar. Eu adoro andar, tipo, eu não tenho carro. Eu sei dirigir, gosto de dirigir, mas assim, se eu puder andar, inclusive aqui em São Paulo tem essa regra, se for menos de 30 minutos de caminhada, eu vou andando para qualquer lugar. E tenho ali o número de passos que eu tento dar para maximizar tempo. Quase uma meditação para mim. São José é uma O que cidade você usa? muito de acompanhamento de passos? De Ou de... smartwatch, é? Não, na verdade eu não uso nada, eu Celular meço mesmo? no telefone mesmo, no iPhone. Entendi. Estava conversando com um Mas, paciente agora, antes de vir para cá, sobre qualidade dos diferentes aparelhos. Eu lembrei disso agora. Queria ouvir tua opinião. não, Mas você vê que beleza, no meu não é segue. muito acurado, não, mas assim, é mais como norte, né? Do tipo, Entendi, acima de entendi. 10 mil, acima de 20 abaixo, fico olhando Não, as maravilhoso, médias mas é o que ali. tem que ser, né? O importante é fazer, né? Mas, e eu acho que o ITA, ele tem essa característica, né? Por um lado, pessoas brilhantes, eu acho que isso é uma potência que a gente tem no Brasil. Ter uma escola que consegue selecionar e posicionar depois no mercado pessoas que estão à frente de grandes Uhum, projetos, né? Do tipo de ter conseguido formar a Embraer, que hoje é, né, do tipo super relevante no uhum, uhum. mundo, de ter pessoas que estão aí na política, na economia. Então, assim, como comunidade, né, e como essa experiência de estar num ambiente cercado de pessoas que estão te fazendo pensar diferente, se sentir desafiado, de fazer os seus melhores amigos, de fazer merda juntos, de tipo, depois, né, ter que lidar com aquilo longe de casa, como formação de vida e experiência, eu acho que foi incrível. Mas na parte acadêmica, eu acho que os alunos vão bem, apesar do ITA, né? Que ele tem um currículo que é muito técnico,
que é muito desconectado, eu acho que do mercado mesmo, seja o mercado de Uhum. engenharia hoje, né, do tipo de engenharia de software, seja, né, do tipo, aconteceu toda uma revolução aí nos últimos 20 anos de engenharia de software, e a engenharia de software do ITA ainda pensa muito na construção de computadores e de frameworks antigos. Então, assim, tem um descolamento, né, um atraso no ensino, no currículo mesmo. E eu acho que tem um aspecto que eu também não gostava, de que é muito insular, né, do tipo de você estar ali dentro de um campus, convivendo com um grupo pequeno de pessoas. Cada ano são 100, 120 pessoas. Então, por um lado, isso te faz crescer. Você está convivendo com gente diferente, de diferentes lugares do Brasil. É, Mas, por outro, também, você acaba E ficando um não pouco tem numa bolha. diversidade, Isadora? Eu imaginava que tivesse. Olha, eu acho que você tem diversidade de geográfica, o que é super importante, né? Então, você tem bastante gente de diferentes lugares do Brasil, e isso faz bastante diferença. Pouca diversidade racial e pouca diversidade de gênero, né? Essa não precisa nem falar, são cinco por Uhum. cento de mulheres. Então, eu acho que isso vai E aí, gerando. muito preconceito? Como é que foi? Foi difícil para você? Eu acho que Já na época respondeu. é, foi difícil, mas eu demorei um tempo para entender. Não, é sério. Sabe aquelas coisas que. Imagina assim, não sei se você já passou por estar em um ambiente ou num relacionamento tóxico. Que enquanto tá acontecendo, você fala assim, não, isso Uhum. aqui é normal, né? Do tipo, não tem nada demais e tudo. Mas depois que você se afasta, você do tipo entende, você reflete e fala assim, caramba, não vivi isso mesmo. Então, assim, como era a única realidade que eu conhecia, né? Eu passei ali, falei, ambiente novo, tudo novo, cidade diferente, tô morando fora de casa, faculdade, tô aprendendo um monte de coisa. Pô, era duro, mas eu achava que era duro e era normal. E eu acho que levou um tempo até estar em outros ambientes, de ir, por exemplo, para Califórnia, né, que é o extremo oposto, um lugar, aí sim, do tipo, né, na faculdade de Stanford, super diverso, 50% de mulher, 50% de homem, eles têm ali uma estratificação tanto de classe social, né, eu acho que eu era a cota ali de baixa renda, porque, né, vários outros colegas que Uhum. eram bilionários, literalmente, né, a filha do homem mais rico da Índia, grandes famílias, né, do tipo de grandes fortunas brasileiras e mundiais ali se encontrando, e que é um ambiente onde eu virei e falei assim, caramba, aqui eu posso ser coisas que eu sinto que eu não conseguia ser dentro do ITA, porque senão eu não seria respeitada. Então, assim, eu acho que foi sofrido em alguns aspectos que eu não percebia, no sentido de, acho que ter que parecer ser mais igual ao grupo para fazer parte, mas que também acho que hoje, olhando para trás, eu vejo como parte do aprendizado, né? Eu ainda estou envolvida em grupos do ITA e tudo, e eu vejo que hoje o problema continua muito parecido, quase 15 anos depois da minha formatura. Então, acho que tem aí, enfim, uma oportunidade, né, de Um, furar a bolha. o mesmo passarinho da cartinha, ele me contou que o seu final de faculdade foi relativamente conturbado e você teve aí um certo apoio para não desistir do teu curso. Esse passarinho sabe muito mesmo. Bom, como contei, né, ainda bem que eu falei a verdade, já que eu não estava gostando no começo da frase, no começo da pergunta, mas assim, realmente eu comecei a achar que aquilo não era para mim. É, Aham. Cara, eu sempre fui uma pessoa que amava aprender, e eu acho que talvez algumas das pessoas que estejam ouvindo aí, que sejam médicos, se identifiquem com isso, porque tanto medicina quanto ITA são cursos que você precisa ter estudado muito em algum momento da sua vida para conseguir entrar, né? E se você precisou fazer isso, em algum momento acho que você gostou um pouco, pelo menos, de fazer isso. E o que eu fui sentindo, né, ao longo do curso foi essa energia morrendo.
né? Então, assim, são 5 anos de curso. Quando eu cheguei no quarto, eu já tava assim, cara, eu ia pra aula arrastada. Eu falava, isso aqui é horrível, né? Aquele professor ali projetando um slide da década de 70 que ele nunca atualizou desde que ele começou a dar aula, falando com as paredes. Na época não tinha tanto ainda do tipo, todo mundo levando o telefone pra aula, mas a galera levava livro, levava travesseiro. E eu falei, cara, eu tô aqui perdendo meu tempo, né? Eu tô aqui há 4 anos, podia estar usando esse tempo pra aprender uma coisa que eu tivesse apaixonada, pra empreender, pra do tipo pensar em algo que me energizasse. E eu sinto que eu tô aos poucos morrendo por dentro. E daí, nessa época, eu cheguei pro meu pai e falei, ó, vou sair. Vou sair, vou fazer outra coisa. Então não é pra mim. É, E eu não tô desistindo porque tá difícil. Eu tô desistindo porque eu percebi que eu não gosto. Acho que não quero fazer engenharia. E aí meu pai, na época, né, sabiamente, falou, filha, não desiste, não. Faz o seguinte, tranca a faculdade. Né? Ao invés de você falar assim, Uhum. vou sair, pausa por um ano, respira, vai conhecer outras coisas. E foi o que eu fiz. Então eu tranquei um ano, pedi, né, pra trancar, e consegui um estágio na época em São Francisco, nos Estados Unidos. E, assim, não foi por acaso, né? Eu tinha intenção, eu já tinha, eu acho que interesse por tecnologia, interesse por inovação. Achava que São Francisco era uma cidade que misturava ali o lado cultural e o lado de tecnologia de um jeito diferente. E aí, quando eu cheguei lá, minha cabeça explodiu, né? Porque eu vi tudo que estava acontecendo no mundo de tecnologia. Eu vi pessoas da minha idade da época, que tinham 20 e poucos anos, comprando empresa, vendendo empresa. Pessoas do tipo, largando a faculdade para ir trabalhar no Google, no Facebook, para criar o seu próprio empreendimento. E eu acho que mais do que isso, engenheiros que estavam se vendo como vetores de mudança de sociedade. E não engenheiros que estavam ali pensando em como eu faço mais uma peça da engrenagem, né, para um avião que vai ser montado e lançado daqui a 50 anos. Então, assim, essa diferença, né, acho que de entender o poder, né, de se ver como agente de mudança, de me sentir empoderada, de ver que, cara, essa onda que tá acontecendo aqui, né? Na época teve aquela frase famosa do Andreessen, que era software is eating the world, né? Do tipo, o software tá Uhum. dominando o mundo. Eu falei, isso aqui vai chegar no Brasil também. E quando a gente pensa num país, né, que tem problema de produtividade, tem problema de burocracia, tem problema de acesso, cara, como que você consegue atuar, né, em todas essas frentes, se não for através de tecnologia, de, né, melhoria de processo e de coisas que também passam por engenharia? E eu acho que esse ano teve uma outra coisa mágica que foi eu ter tido a oportunidade de ir como visitante para outras experiências educacionais. Por exemplo, ter assistido uma aula lá na faculdade de Stanford, do tipo de penetra mesmo, né? Cara de pau, você já percebeu que é uma coisa que fez parte da minha vida, né? De me falar, opa, esse negócio aí, primeira pessoa a levantar a mão lá no jantar, esse negócio de cara de pau é uma característica importante do empreendedor. Eu falei, ó, posso assistir uma aula aí com você e tal? Mandei uma mensagem para um professor. E aí eu assisti a aula e eu tinha, assim, arrepio, calafrio. Eu falava, caramba, isso aqui, eu não sei o que que tá acontecendo. O que que é isso? Só de conexão, de empolgação. Então eu acho que isso também me fez perceber, né, que, poxa, não era que a engenharia e não era que eu não estava gostando mais de estudar. Era que realmente, do tipo, tem um impacto, né? Como que um modelo curricular e um modelo educacional ele é entregue, e que isso muda radicalmente a forma como os alunos conseguem se engajar com aquilo e absorver. Eu não sei se você viveu isso de alguma forma ao longo da sua carreira e jornada em medicina, mas eu imagino que também tenham algumas dessas características em alguns lugares ali da faculdade, né? Onde o aluno vira e fala assim: caramba, será que isso aqui é para mim mesmo? E você encontra esse caminho dentro dessa estrutura aí do empreendedorismo de uma forma mais geral em São Francisco, no Vale mesmo? Ou
em uma empresa que você foi estagiar? Teve uma pessoa, teve um, ou foi a tua experiência que te levou para esse encontro? Acho que foi um conjunto de coisas e pessoas, tá, Ricardo? Você assistiu aquele filme Pobres Criaturas que ganhou o Oscar aí recentemente de melhor Não. atriz, melhor roteiro? Vai entrar na lista já. Filme Já muito vai ser. bom, Ah, e filme né? da semana. Filme da semana. E é um filme que retrata, né, dentre várias coisas, uma mulher que está descobrindo o mundo. E que ela vai vivendo uma série de experiências e vai, né, isso vão adicionando camadas ali para o entendimento dela do mundo. Eu acho que esse ano meu de São Francisco foi isso, foi tão disruptivo, né? Então, assim, essa história que a gente está contando, né? Ter saído, né, de uma escolinha ali de Belo Horizonte, já era disruptivo na época ter ido para uma outra escola, ter ido para uma faculdade fora do meu estado, era uma coisa que as pessoas não conseguiam entender. Teve um detalhe nessa ida para o ITA, foi que eu não passei de primeira. No meu primeiro ano que eu tentei, eu não passei no ITA, e eu tinha sido aprovada em primeiro lugar na UFMG. E eu não fui. Eu não fui para estudar mais um Caramba. ano para ir para o ITA. Então, assim, isso, né, foi um choque, né, na família. Falou, você vai se arrepender, não faz isso, você, né, não tá pensando direito e tudo. Então, esse ano, morando em São Francisco, foi um ano, assim, de... Você tinha alguma dívida com o diretor do colégio, do Cartinha? Porque para entrar no ITA, você se sentia, tinha que pagar o que ele te ajudou? Olha, eu acho que foi um pagamento com afeto, no sentido de que a gente continuou próximos. Aham. E, e eu acho que foi uma relação assim que trouxe muita satisfação para ele e para mim, porque ele estava tentando construir uma escola, né, e mostrando que educação pode ser libertadora. E eu acho que eu estava buscando alguém para me apoiar e ele, né, teve esse papel foi uma das pessoas que teve esse papel para mim. Então, acho que foi um encontro ali de almas, e depois a gente continua aí se trombando em evento de educação e como empreendedores. Hoje o Bernoulli já é uma das maiores redes aí de escola do Brasil, mas eu tenho um senso de gratidão muito forte por ele. E eu acho que esse tempo em São Francisco foi um pouco isso. Tiveram vários Rodrigos, né? Do tipo, pessoas que foram dando ali pílulas, dicas, processos e tudo. E daí, O quando eu Vale é voltei assim mesmo, Isadora? Essa história da ajuda? Ou é eu acho médio? O que pessoal gera um romantismo exagerado. olha, para mim foi, e eu não sei se né, pela minha idade, acho que cara de pau e inocência também, ou se é porque, e eu não sei se ainda porque, né, tipo, muita coisa mudou de lá pra Uhum. cá. Eu acho que Sim, 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 quando sim, 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 sim. essa primeira ida para São Francisco ainda era tida como uma cidade relativamente hippie, né, uma cidade alternativa, o berço do movimento hippie. Por exemplo, eu cheguei lá, não tinha um lugar para ficar, eu conheci uma pessoa através de. Acho que num jantar, uma coisa assim, ela falou: fica lá em casa, fica 2 meses lá em casa. Eu tô indo viajar, só molha as plantas e não precisa pagar nada. Então, esse tipo de coisa, né, de mão sendo estendida e tudo, eu acho que existiu muito. Hoje em dia a cidade está muito diferente, né? Acho que o Vale se profissionalizou, ficou mais homogêneo, menos hippie, mais tech, isso muda um monte de coisa, inclusive esse aspecto da ajuda. Mas foi uma experiência única. E aí, quando eu voltei, né, que eu acho que é parte dessa sua pergunta, eu acabei tomando a decisão de, ao invés de ir para o caminho que as pessoas estavam indo na época dentro do ITA, né, da minha faculdade, que era um caminho mais engenheiro sendo formado para engenharia, para negócios ou para consultoria, e eu estava antes dessa viagem para São Francisco indo para consultoria, eu já tinha uma proposta ali da McKinsey e tudo. Eu falei, quer saber? Eu não quero nada disso, e eu quero procurar alguma coisa que é mais próxima do que eu tinha visto em São Francisco. E aí eu tava vendo ali os gênios, né, você lá no ITA sempre tem um grupo dos gênios, aquelas pessoas que todo mundo admira. E aí tinha ali os gênios da ciência da engenharia da computação que estavam indo falando, ó,
A gente recebeu proposta de Google, de não sei o quê, mas não tem ninguém indo. A gente tá indo fazer a nossa própria empresa. Eu falei, posso ir junto? Posso me juntar a vocês? E esse acabou sendo meu primeiro emprego de volta. E aí, enfim, fiquei nessa empresa aí 4 anos e meio, que foi, né, a primeira startup e o primeiro empreendimento que eu participei de alguns que foram construindo essa carreira depois em engenharia de produto, design e eventualmente gestão dentro de tecnologia. Ah, é? Desses alguns aí, teve muita cabeçada, né? É, eu acho que depois da Geek, né, que foi essa primeira experiência, eu saí e fui fazer um mestrado nos Estados Unidos e eu trabalhei em duas empresas lá. E eu acho que a cultura de trabalho dos Estados Unidos é muito diferente da do Brasil, Ricardo. E aí eu acho que foi um processo, assim, bem de cabeçada mesmo, para usar a sua palavra. Eu sentia que eu estava sempre atrasada, sabe? Acho que é interessante, assim, porque acho que a gente aqui no Brasil tem essa cultura, né? Do tipo, sei lá, vai para a aula e aí espera o que o professor vai falar na aula para aprender. Lá é o contrário, você já tem que ter lido o conteúdo, você vai para a aula para responder a dúvida do professor. E no trabalho é um pouco assim também, né? Do tipo, não tem isso de vamos marcar uma reunião para a gente conversar. Você já mandou, né, as coisas para as pessoas já tá tudo alinhado. E a reunião já é para tirar dúvida e 3 passos na frente. Então, assim, eu acho que tô falando alguns detalhezinhos, assim, mais táticos, mas no lado Faz todo sentido. pessoal também, né? Do tipo, a gente tem uma cultura super calorosa. Claro, nos Estados Unidos é almoço de 30 minutos, frente do computador, e são poucas as pessoas que estão ali indo para o trabalho buscando se relacionar, enquanto que isso aqui é, né, parte do integral do que a gente vê como valor. Então, acho que tiveram umas cabeçadas assim nesse sentido de adaptação cultural, mas como tudo nessa história, né? Eu acho que a gente vai, enfim, tropeçando e andando para frente, né? Então faz E parte do aí, caminho. e aí outra grande dúvida aí, porque, poxa, ir para Stanford é um baita de um case aí de sucesso. Você conseguiu outra bolsa? Eu consegui outra bolsa, eu tive Ah, muito caramba, mulher. privilégio, né? Você vê. Você agradece a Deus, né, pô? Caramba, você tem uma fé aí que você agradece, né, mulher? Muito, muito. E, Ricardo, eu acho que é interessante falar disso, porque eu acho que às vezes as pessoas romantizam empreender, né? Porque, cara, empreender é muito arriscado. E eu acho Sim, que sim, muitas sim. das pessoas que têm a decisão de empreender, ela já tem algum tipo de rede de segurança, né? Vulgo, dinheiro guardado, para virar e falar Uhum. assim, eu vou tomar esse risco. E eu acho que, apesar de eu não ter nascido com esse dinheiro e não ter conseguido guardar dinheiro por ter trabalhado em lugares, né, que eram sempre pequenos e ter passado tempo estudando, eu tive a oportunidade de ter muito acesso, né, a ITA, essa escola que eu te contei, Stanford, eu recebi uma bolsa integral para estudar lá, de uma fundação, na verdade, de duas fundações brasileiras e de uma fundação americana. E eu acho que isso me permitiu não ter dinheiro acumulado, mas não ter dívida, né? Que já é muita coisa, porque quando você passa aí, e eu sei que em medicina é a mesma coisa, né? Muitos anos estudando, depois pagando o cursinho preparatório, depois pagando a faculdade ou a residência, ou enfim, né? Tudo que você tem que pagar e fica muito tempo estudando e muito tempo sem ganhar dinheiro, você vai fazendo dívida, né? Não tem como. Não tem, a matemática precisa fechar. Então, eu acho que o fato de, né, eu ter tido esse tipo de apoio e esse tipo de acesso e ter me formado sem dívidas significativas, foi o que me permitiu ter a oportunidade de poder tomar esse tipo de risco, né, e empreender alguns anos depois. Então, tenho muita gratidão mesmo e sorte por ter passado por isso. Tá, mas esses auxílios aí continuou cara de pau. Continuou, tipo, mandando carta, mandando e-mail, buscando na internet quem ajudava,
ou alguém Esse foi um pouco, te direcionou? Como é que foi? não, Até para foi servir um de pouco mais exemplo. estruturado. Esse foi um pouco mais estruturado. Eu acho que isso é uma coisa até que poucas pessoas sabem, mas assim, aproveitar para contar de uma das Corte! situações Como que... ir para Stanford? Essa é a parte mais difícil, porque essa não tem muito atalho, né? Do tipo, quem. Ou você já fez, ou sua família já fez alguma doação de bilhões de dólares, e eu acho que isso pode ser um atalho para a universidade, no sentido de sua carta ser mais bem recebida ali de aplicação. Não era o meu caso. Então você tem que seguir um processo, né, que é basicamente fazer prova, escrever uma redação, explicando por que que você quer ir, e aí tem um monte de perguntas que eles te fazem e tal, e é meio Harry Potter, assim, entendeu? Do tipo, eles vão, pegam sua cartinha, falam, você foi selecionado, e aí tem mais entrevista e tudo, então é um processo bem formal. Mas uma vez que você. E muita gente não faz esse processo porque fala assim, cara, eu não posso ir, eu não consigo pagar, né? Porque é um curso Uhum, caro. Vai custar ali pelo menos 100 mil dólares por ano, né? Aí você pensa, pô, uhum, 500 mil reais por ano, sem trabalhar, esse negócio, né, não tem como ir. Mas as pessoas não sabem que depois que você é aceito, você tem uma série de instituições brasileiras e internacionais que te ajudam com bolsa se você não tem condição de pagar, que foi o meu caso. E aí são processos bem estruturados, né? Então, Fundação Estudar, que é fundada pelo Jorge Paulo Lemann, Instituto Ling, que é financiado pela família Ling, do Rio Grande do Sul, inclusive, né? Que está passando por essa semana dificílima. E outros, né? Que aí, do tipo, eles já fazem uma seleção a posteriori. Então, uma vez que você foi aprovado para algumas universidades, eles pegam ali um subgrupo dos alunos e fazem esse processo seletivo entre necessidade, capacidade, propósito e tudo. E falando de empurrãozinho, né, do tipo de pessoas que ajudam, eu acho que talvez uma das coisas, né, que tenha me ajudado nesse processo e que eles tenham me ajudado, né, depois que eu me formei, durante e depois, foi que eu acho que eles são instituições que estão procurando gente que está querendo fazer diferença, né, no Brasil e no mundo. E eu acho que você perguntou do meu senso de gratidão em relação ao Rodrigo. Para mim, empreender também é uma forma de, né, do tipo de retribuir esse acesso que eu tive, né? sim. Acesso de escola, acesso de bolsa, e falar, cara, eu quero pagar isso com tempo de vida. Do mesmo jeito que você falou assim, cara, para mim o Fala Doutores é como eu tô usando o meu tempo de vida para fazer a coisa que mais me empolga. E eu te respondi no começo do podcast. Para mim, Anilo significa isso, né? É como que Uhum. eu uso o tempo de vida para fazer uma coisa que eu sou apaixonada e que eu acho que vai impactar outras pessoas. E sem dúvidas, né? Essas bolsas elas têm, eu acho que você carrega, você vem com essa Sim, responsabilidade, né? Quero fazer diferente. total, concordo totalmente com você. Acho que são selos aí, né? Que você. Tatuagens que você passa a levar na tua história, na tua jornada, e te engrandecem e você indiretamente consegue engrandecê-las também, o que é muito. O que é muito, 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 muito bacana. E outra coisa. Que história é essa de personalidade do ano? O que é esse de... Ah, eu tô te falando que eu fuxi tudo. Da Até onde que veio vermelha. isso? Não, não, isso aí é. Isso fez parte de uma das bolsas que eu recebi. E assim, Ricardo, eu acho que a verdade é a seguinte, né? É, eu penso muito, né, do tipo que num país desigual como a gente tem no Brasil, são poucas as pessoas que têm oportunidade de ter algum tipo de mobilidade social, né? O que a gente mais vê, né? O famoso o rico ficando rico, o pobre se mantendo pobre, porque o ciclo, Sim, né? sim, 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 sim. O ciclo de como a nossa sociedade é organizada hoje promove esse tipo de concentração de renda. E eu acho que eu me vi com essa oportunidade e ao mesmo tempo com essa responsabilidade de falar, cara, se eu tenho um espaço, eu vou usar esse espaço
para fazer uma coisa que eu acredito que faça diferença para outras pessoas. Então, esse propósito, né, de querer empreender em setores de impacto, de estar fazendo uma coisa em saúde, é do coração e é missão, né, de vida. E eu acho que é, esse reconhecimento, né, que foi um prêmio que estava conectado com uma dessas bolsas aí que eu mencionei, eles são tão relacionados com, cara, beleza, se tem gente querendo fazer isso, vamos ajudar. E ajudaram pra caramba, porque sem isso não teria acontecido, né? É simples assim, tipo, às vezes a gente acha que é uma questão de vontade, mas na prática muitas vezes é uma questão de possibilidade mesmo. A galera faz a conta e fala, cara, vou me ferrar se eu, se eu começar a empreender e não tiver dinheiro, então não vou fazer. Ah, mas espera aí, você tem que ser valorizada, poxa. Eu acho que títulos. Não, de verdade, eu acho que títulos como esse são reconhecimentos da tua jornada, reconhecimentos do risco que você tomou, reconhecimento das conquistas e reconhecimento do que você estava disposto a entregar. Então, muito provavelmente, depois que você passa, você já tinha passado, tido essa vivência de uma Califórnia diferente, que conseguiu te trazer mais possibilidades, mais força dentro da diversidade. E acredito eu, como você falou, das pessoas que têm a possibilidade de entrar em Stanford com uma bolsa familiar, é uma bolsa não, mas um dinheiro dado pela família, uma família bilionária, e ao mesmo tempo estar junto com uma pessoa que não tem tanta condição financeira, essa conexão, né, de tipo dá para fazer, é um empoderamento humano, né? Que eu fico até arrepiado, que traz assim um senso de você consegue se dedicar, você consegue ser a essência de você e você consegue fazer a diferença no mundo, né? Não, perfeito. E eu acho que você, né, vou voltar para sua pergunta que você tinha dado o corte, né, do Uhum, uhum, uhum. o que que ajudou, né, no processo de empreendimento. E eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental. Obviamente, né, quando a gente fala de educação, a gente tem um aspecto, a gente fala capital humano, que contraintuitivamente é o termo que é usado para falar, né, do tipo do que você aprende de conteúdo. Você tem o signaling, né, o sinal, a sinalização que essa marca te dá, e isso gera confiança, isso gera, né, do tipo oportunidade. Mas o principal é capital social, né? Que está exatamente correlacionado com o que você falou. Poxa, esse grupo de pessoas que você passa e que você convive e que te conhece, né? Que você é forçado, de certa forma, ali a conviver no mesmo dormitório, porque tem isso também, né? MBA e o mestrado você passa também vivendo ali no dormitório. Você pode morar num castelo, pode morar na favela, né? Durante aqueles 2 anos tá todo mundo junto, indo pra aula igual, voltando igual, trocando ideia igual, ainda que a vida fora ali daquele mundo seja muito diferente. E isso é o que promove mudança. Então, até assim, quando a gente fala de diversidade, né? E você já deve ter reparado que educação é um dos temas que eu sou apaixonada também. O outro mestrado que eu fiz, né, foi em negócio, foi em educação, é um tema que eu também gosto muito. Quando eu falo de diversidade no trabalho, né, na Nilo, e falei de diversidade no ambiente educacional, é porque justamente é essa diversidade, né, nesse pool de pessoas que torna ele mais forte e que consegue promover esse tipo de coisa. A pessoa que quer fazer com a pessoa que tem o recurso, né? A pessoa que tem a ideia com a pessoa que investe. A pessoa que não tem a ideia, mas do tipo, conhece aquela realidade junto com a pessoa que tem a ideia de negócio, né? Então, pô, vim de um país que tem aqui uma oportunidade de negócio e a outra que, mas não entendo muito de business. Chega a outra que entende de business e faz isso junto. Então, assim, eu acho que ver essa mágica ali acontecendo, tanto no ambiente do ITA quanto de Stanford, sem dúvidas.
Foi o maior propulsor e a coisa que mais me ajudou e ajuda até hoje no processo de empreender. Hoje mesmo, assim, no dia de hoje, eu já mandei uma mensagem aqui para um ex-colega meu da minha turma do ITA pedindo ajuda com uma coisa e estava conversando com um outro amigo, né, relacionado aí aos temas de Rio Grande do Sul, e, enfim, mobilização de algumas ações. Então, assim, é uma comunidade que te acompanha, né? Eu imagino que dentro da medicina seja parecido, você vai formando ali uma irmandade. Acho que não necessariamente na medicina, né? Eu acho que as conexões que você vai tendo vão acontecendo até muito mais por afinidade do que por título, né? Acho que você trouxe bem isso, né? Você deve ter pessoas no ITA que tinham uma afinidade maior com você e aí você acaba conectado, tendo mais acesso hoje, não pelo ITA, e sim pela pessoa, né? Sim. E aí é que eu acho que tá toda a engrenagem, né? Uma pergunta relativamente delicada, tá? Que quando você estava falando, eu estava pensando aqui. E eu comento tudo isso, que foi uma coisa que me chamou muito minha atenção. Quando eu fiz o episódio com o Chap Chap, ele falou, Ricardo, quando eu estruturo equipe, e aí, tipo, desde o tempo de Sírio, eu preciso de diversidade. Eu preciso que a minha equipe seja desigual, porque as melhores ideias, a melhor estrutura sai daí. E aí entra a pergunta delicada, não me entendam mal, haters e afins, não estou aqui zero, só trocar ideia. Você pensa você pensou nessa estrutura de Nilo, na questão da diversidade, com um objetivo inclusivo, que eu acho puta, super válido e super legal, ou você pensou num objetivo de crescimento de tese, crescimento de ideia, empoderamento do projeto, porque só assim você consegue fazer ou as duas coisas. Eu acho que, assim, eu tenho uma crença muito forte no ponto 2. Eu acredito, que diversidade gera Eu melhores também. resultados. Uhum. E eu acho que o um, ele acaba sendo consequência se você executa o 2 bem feito. Perfeito. Mas, assim, ele tem um custo, né? Eu acho que Sim. o custo é que trabalhar com gente que pensa diferente exige uma cultura que comporta discordância. Existe uma cultura que também comporta segurança psicológica, né? Do tipo de você saber conviver com uma pessoa que é diferente, respeitar a pessoa, mas ao mesmo tempo conseguir discordar. Eu acho que tem até alguns dos temas, assim, da cultura da Nilo que a gente prega muito, e um deles é conforto na discordância, nas discussões. E esse pega muito, que é assim, se você tem diversidade, naturalmente, você vai ter alguém que vai falar um negócio que você vai ouvir e falar assim, quê? Que é que você tá falando? Esse negócio não faz sentido nenhum, você tá maluco. E eu acho que conseguir, né, ouvir e falar assim, não, Ricardo, peraí, não entendi o que você falou, ou entendi, não concordei, mas você Uhum. pode explicar melhor? Explica essa parte, de onde que, né, de onde isso veio, o que que você tá pensando, por que que você falou isso. E eu acho que ter essa curiosidade, né, e ter um interesse genuíno na diferença, são coisas que não necessariamente, primeiro, as pessoas já nascem, né? Então, às vezes, você tem que filtrar para contratar na cultura, ou tem que construir isso como parte da cultura, e as pessoas vão aprendendo ali na observação, no dia a dia. E dois, eu acho que dá mais trabalho, né? Porque, tipo, é muito mais fácil, às vezes, você virar e falar assim, cara, eu vou fazer uma empresa só de gente do ITA, todo mundo assim, ó, mais ou menos da mesma Uhum. idade, da mesma classe social, fala a mesma língua, né? Do tipo, tem ali o mesmo jargão, pensa igual. E aí você vai, executa, executa, executa. Eu acho que talvez em alguns mercados isso funcione bem. Cara, falando de saúde, e falando, eu acho que de saúde nessa ordem que a gente pensa, né? Do tipo, pô, como impactar Brasil?
como impactar o SUS, por exemplo, né? Tem alguns dos projetos que a gente trabalha que são parceria público-privada com atendimento de mais de 300 UBSs na região Nordeste. Se você não tem diversidade dentro do seu time para pensar, né, em literacia do tipo de uso de tecnologia, para pensar em regionalismo, em como você vai fazer esse atendimento, em desenvolvimento de produto, cara, já era. Você tá ali, né, na sua bolha da pessoa que, né, só vai ali no hospital triplo A e não consegue se comunicar e não consegue fazer um produto ou serviço pensado para uma realidade diferente. Então, assim, dá trabalho, tem custo, mas eu acho que o resultado é melhor. E em alguns casos, como o nosso, na verdade, eu acho que é essencial, né? Não tem como não existir. Não, pera aí, abre mais esse parêntese, pô. Como é que surge esse projeto aí, Telenordeste? Da onde que vem isso e qual a relevância que vocês estão com ele aí no momento? Isso é muito legal. Bom, esses dias eu tive uma reunião com a secretária de Saúde Digital, do estado de São Paulo. E eu perguntei para ela, você tá. É muito legal, porque ela veio de uma outra área, né, e acabou fazendo um diagnóstico super profundo das dores do setor público. Eu perguntei para ela, o que que é a sua maior dor, né, nesse diagnóstico? O que que é a coisa mais difícil? Ela falou, é que a gente separou a nossa saúde, não só em São Paulo, né, mas no Brasil, entre a saúde municipal, saúde estadual e algumas coisas no nível federal. E como o paciente, né, ele é um só, às vezes ele vai na UBS, né, no município, mas depois ele é encaminhado para a rede secundária, e quando ele é encaminhado para a rede secundária, ele não volta para a primária ou para a terciária, e aí ele fica ali Uhum. perdido nesse meio tempo. A gente não sabe se o problema dele foi resolvido, quanto tempo demorou, quanto custou, e isso para a gente, né, como sistema de saúde público, é uma dor muito grande. Sim. Então, o que a gente faz no Telenordeste está muito relacionado com essa dor, que é ajudar no processo de navegação entre UBS, atenção secundária e terciária, promovendo um intercâmbio digital, de expertise de alguns hospitais aqui de São Paulo. No caso, os que trabalham com a gente são Beneficência Portuguesa, HCOR e Oswaldo Cruz, com essas centenas de UBSs na região Nordeste, aí tem vários que participam. Então, assim, é um projeto de super impacto. Foi renovado, né? Foi um projeto que começou com 1 ano e agora foi renovado para mais 3 anos de atendimento. E é muito legal, porque ele junta a saúde digital, né? No sentido de pegar ali profissionais que têm uma expertise em linhas de cuidado em secundária e terciária super específicas, leva isso para regiões remotas, faz o treinamento dos profissionais lá e o acompanhamento do paciente nessa jornada para conseguir medir justamente tempo, resolução, desfecho, impacto e custo. Então, eu acho que, né, conectando com o nosso papo, né, Thiago? Vocês têm braço para mais regiões? Muito. A Legal. gente tá para sair mais 2 projetos, tá, com o governo, os dois em parceria público-privada. Esse que, assim, ainda não, acho que não foi confirmado, né? Mas é na região norte, 900 mil pessoas. Então, falando aí de como digitalizar, estruturas de saúde pública justamente para resolver esse problema de encaminhamento, comunicação e navegação de pacientes dentro do setor público. Uhum. E você perguntou lá no começo, né? Como que a gente chegou nos pacientes. E no fundo acho que o nosso sonho sempre foi, a gente ficava falando isso meio que brincando no começo. Cara, que a gente quer melhorar a saúde pública, né? Hoje no Brasil você tem 150 milhões de pessoas só SUS, e ali 40, 50 milhões, né, esses 10 milhões ali que ficam indo e voltando, 40 milhões no setor privado. Pô, o impacto tá no SUS. Mas como trabalhar com o governo, né? A gente vai morrer no meio do caminho. Então a gente tinha muito esse medo, sendo uma startup muito pequena, você fala, cara, isso aqui para eu bancar, né, um ciclo de vendas, um relacionamento com o governo que demora anos, vai demorar, a gente não vai conseguir sobreviver.
Então, ter conseguido, né, ir construindo esse caminho, começando pelo privado, e agora vendo o público, passando por esse processo de aceleração, de termos um ministério, né, de transformação digital da saúde, né, de termos esse segmento dentro de governos estaduais, dentro de governos municipais, é uma coisa que me deixa muito otimista. E eu acho que não otimista pela Nilo, né? Otimista pelo Brasil. Porque eu acho que do mesmo jeito que a gente hoje é referência em digitalização do setor financeiro, eu acho que o Brasil tem tudo para ser referência. Hoje já é, né, como o SUS, mas tem os seus problemas que a gente conhece também, mas um SUS mais produtivo, mais digital, com menos fila, pô, isso aí é, acho que o projeto dos sonhos de todo brasileiro. Então, eu fico otimista. Pois eu tenho um milhão de perguntas para fazer para você. Muito legal. Tem que te botar para descansar. Mas olha aqui, duas aqui mais significantes. Uma simples, mas você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Onde é que aparece o digníssimo nessa história toda aí? O meu Seu noivo? noivo aí seu noivo aparece em que momento aí nessa jornada? Você traz ele dos Estados Unidos? Importado, importado. Importação direta São Francisco, São Da Paulo. primeira ou da segunda? Da segunda vez. Na segunda. Cara, essa história é a seguinte: é muito louco, porque a gente se conheceu, né? Começou a namorar em São Francisco, e a gente tinha mais ou menos uns 6 meses, né, de namoro, relativamente pouco tempo. E eu comecei a ter essa ideia de voltar para o Brasil. E foi assim. Hoje eu entendo que foi um feeling, né? Que foi uma coisa, uma intuição. Porque eu tenho. Sabe aquela coisa assim, de que primeiro você intui, depois você tenta criar uma racionalização? A história racional eu tinha, né? Que era, poxa, sempre pensei em empreender, momento super propício no Brasil. 2019 foi Uhum, o ano que eu decidi voltar. Muitos fundos vindo para a América Latina, olhando para uhum, a uhum. América Latina como região, né, do futuro, de maior desenvolvimento. Então, óbvio que tinha esse momento. Mas assim, eu tava super bem nos Estados Unidos, tava trabalhando, tava feliz, tava namorando. E eu tive um feeling, falei, eu acho que eu preciso estar mais próximo da minha família. Eu acho que tá na hora de eu voltar. Então, eu pedi demissão do meu trabalho na época, em 2019, e falei pro David, que é meu noivo, eu falei, olha, infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque eu vou voltar pro Brasil. Não é uma decisão coletiva, né? Do tipo, eu já tomei minha decisão e vamos ter que terminar. E É na época, nervosa, hein, assim, pô? não, mas assim, como que você fala para uma pessoa, né, tô mudando de país, Não, vem, legal, legal, legal. é uma coisa Sim, sim, difícil. sim, sim, sim. E daí ele falou assim, poxa, mas e se eu fosse também, né? Eu falei, acho que não faz a menor ideia do Legal. que é esse nosso Brasilzão aqui, né? Pastel na feira, carnaval, glitter na cara, suvacão no ônibus e tal. Eu falei, cara, esse, né, não entende ainda muito bem o que é essa ideia de mudar para o Brasil. Mas, né, acho que por um conjunto de razões, é, eu voltei. Logo depois teve a pandemia, e aí ele começou a trabalhar, remoto. Ele veio, eu fui visitar um tempo, ele veio visitar, eu acho que a pandemia facilitou esses, né, encontros mais prolongados. E aí ele acabou aplicando para um trabalho em uma empresa que tinha sede também no Brasil, pediu demissão do emprego nos Estados Unidos e se mudou para o Brasil. Então foi, acho que uma aventura aí, né, sem dúvidas do lado dele, mas para mim também eu nunca tinha morado com alguém, então foi uma experiência nova, desafiadora, né, maravilhosa, pandemia. E logo depois que eu me mudei, no fim de 2020, então eu me mudei em 2019, no meados para fim de 2020, tive a notícia que meu pai tava com uma doença grave, cardiovascular, acabou tendo que fazer uma cirurgia e faleceu. Então, assim, hoje eu Putz, falo que foi tristeza. uma. Obrigada, né? Já falei aqui de vários eventos, né? Acho que
marcantes aí para mim dos últimos anos, mas acho que foi uma intuição por isso, né? Eu realmente não tinha uma razão muito óbvia para voltar, mas esse pensamento ficava na minha cabeça. Eu falei, ó, já acho que tá na hora, eu preciso estar mais perto dos meus pais e tudo. E eu tenho, apesar de, né, ter sido muito, né, ter sido e ainda ser um processo muito difícil, porque a gente era muito próximos, uma gratidão de ter passado esse tempo juntos aqui. E eu É, acho que isso também acabou, né, me aproximando aí do David. Eu acho que quando você é casado, né, Ricardo? sou. Quando a gente passa por momentos difíceis juntos e consegue superar, isso é uma coisa Com que certeza. eu Fortalece acho que muito. conecta muito também. Então, Conecta, teve esse conecta muito. episódio. Não dá para desejar isso, né? Eu acho que a gente não Não. consegue ter, até porque não são momentos bons de serem vividos, né? Mas depois que a gente passa. E aí, eu acho que a gente pode trazer isso para a vida, pode trazer isso para o empreendedorismo, pode trazer isso para a jornada como um todo, né? Infelizmente, o crescimento está na diversidade, né? Eu brinco aqui, né? E é Vem, vem. inevitável, né? É, Total, acho que uma hora acontece. Então, sim. e que seja um momento, né, de crescimento. Eu acho que não só pessoal, mas crescimento como casal, como relacionamento. E eu acho que a Ah, gente já vai, foi, pô. né? Legal, parabéns. É. Ah, legal, legal, bacana. E a última, pergunta de US$ 1 milhão. Como é que hoje, nessa crise toda que a gente está vivendo, nessa desgraceira aí, obviamente, que a gente pode analisar como uma baita oportunidade que a gente está passando, como é que vocês vocês não, eu não vou nem colocar vocês para você não colocar segredo para seus concorrentes. Como é que essas empresas, essas health techs, conseguem escalar nesse mercado? Porque cada dia que passa, a gente vai vendo um corpo novo pelo caminho. E aí? Tem um Quem cemitério ficou até mesmo, o né? final, olha aí, ó. Tá vendo? Quem esperou até o final, olha aí, ó. O ruim é que vira Valeu, né? corte, vocês sabem disso, mas. Eu acho que a gente já viu perdemos alguns companheiros aí ao longo da jornada. E empreender exige resiliência, empreender em saúde e o dobro, né, de resiliência. Mas eu acho que um aprendizado que a gente teve, Ricardo, que para mim é essencial, é como não entender que você não pode querer mudar a gravidade, né, a lei da gravidade. O que que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando a Nilo começou, a gente tinha uma visão idealista de como a saúde deveria ser, e a gente tentou construir um produto para essa visão ideal. E eu acho que grande parte do aprendizado foi conseguir fazer aterrizar, né, entre o ideal e o real. O que está acontecendo hoje? Então, né, para dar alguns exemplos. Interoperabilidade absoluta. Ideal. O que está acontecendo hoje? Cada hospital tem o seu ERP, RIS, on-premise, sem API, desestruturado e não tem dinheiro para fazer integração. Essa é a realidade. Ideal, value-based healthcare. Realidade, tabela fee for service mais barato possível e estamos apertando, né? E tem ali uma série de outras coisas, né, entre o ideal e a realidade. E eu acho que o que a gente tenta construir na Nilo é como que a gente, né, entendendo essa realidade, vai fazendo loops de entrega de valor que vão aproximando, né, do tipo ali, sem mudar os interesses que já existem, vão conseguindo gerar valor para que aos poucos a gente se aproxime aqui desse ideal. Explicando na prática. Poxa, hoje, todo mundo que é paciente sai de uma consulta, sai de um procedimento, por exemplo, Tiago, que vocês conversaram recentemente. Saiu ali de uma cirurgia de joelho, que, né, teve um acidente, e
precisou fazer a fisioterapia. Esse processo, né, entre a saída de uma cirurgia e um novo procedimento, ele é uma oportunidade de você conseguir melhorar a experiência do paciente, de você conseguir melhorar desfecho do paciente, evitar a reinternação e fidelizar o paciente dentro do seu serviço de fisioterapia. Então, opa, aqui tem um evento, aqui tem uma oportunidade de mandar uma mensagem, né, sabendo esse dado, gerando agendamento, movendo fidelização. Gerei valor para o paciente, gerei valor para o hospital, gerei valor para a operadora de saúde que vai evitar a reinternação e uma nova cirurgia. Então, assim, e entendendo, né, esses loops e essas oportunidades ao longo da jornada do paciente, eu acho que é parte do nosso trabalho. E eu acho que também ir conseguindo cada vez mais fazer negócios reais e menos do tipo hypes, né? A gente viveu aí não só a explosão de custo de saúde, como também a explosão do mercado de tecnologia. A Nilo, né, tá ali em uma pandemia, viveu ali no meio dos três. Então, eu acho que isso exige cada vez mais que a gente consiga mostrar valor de negócio para o hospital, mostrar valor de negócio para o operador de saúde e entender que a experiência do paciente precisa ser a consequência e não a única motivação, porque senão o negócio não vai para frente. E eu acho que é, é uma lição dura, né? Ela é pouco idealista, mas eu acho que ela é essencial para a gente não perder a estrela do norte, mas entender que ninguém compra a melhor experiência do paciente. As pessoas estão comprando valor de negócio e é nosso papel ali alinhar os dois. Adora, ficou muito bom, hein? Adorei essa resposta. Eu não podia ter preparado esse final como você fez, entendeu? Você foi aí uma roteirista de Hollywood para me dar esse final aí deslumbrante. Amei, tá? Obrigado aí pela tua noite. É, ligeiramente aí adoentada, mas mesmo assim, com todo o seu profissionalismo, me deu aí o melhor que poderia dar nessa noite. Vai cuidar do seu digníssimo aí. É, onde é que o pessoal te acha? Faz suas considerações finais, mas assim, de verdade, muito, 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 muito obrigado. Parabéns pela jornada, parabéns pela construção aí de vocês três. Obviamente que é um processo de muitas mãos, né? Mas que você conseguiu trazer aqui para gente com maestria. Te agradeço imensamente pela oportunidade. Onde é que o pessoal te acha? E considerações finais. Nossa, Ricardo, que delícia essa conversa. Acho que a gente falou de coisas que algumas eu nem lembrava e outras do tipo me deixaram é, num estado que é gostoso, né? De gratidão e, e energizada. Obrigada pelo seu tempo, assim, de ter feito essa pesquisa, pelo cuidado com a pessoa, né? E não a figura. Eu acho que, às vezes, olhando de fora. Não aqui no. Quem assiste fala doutores, não, porque quem assiste aqui sabe que é só pedreiro, mas assim, olhando de fora, às vezes a gente vê LinkedIn, acha que é tudo, né, trajetória linear, mas é uma jornada bem de altos e baixos. E eu adoro falar sobre esse tema, inclusive o tema das dificuldades e como a gente compartilha mais para trocar. Então, quem quiser conversar mais sobre isso, meu LinkedIn, Isadora com S Kimura. Pode me mandar mensagem, eu respondo todas, ainda algumas atrasadas, mas respondo. E, e é isso. Tô super animada aí com o nosso papo, com a nossa proximidade. Acho que tem muita coisa pra gente fazer juntos aí. Obrigada pelo espaço. Valeu, gente. Fica com Deus. Beijo, adora. Tchau, tchau, gente. Até terça que vem. Tchau, tchau.